Fala pessoal, nos primeiros 50 dias eu tive um resultado bem satisfatório na barba, só usando o Trioxidil. Então se você tem problema com a barba falhada ou com a queda de cabelo, clique no primeiro link da descrição. Netflix é a história real do... Ele é o maior assassino de aluguel da história do Brasil? Petri quis ter notícia do mundo, né? Do mundo? Porque não tem nenhum caso no mundo de um sujeito que assuma ter matado 492 pessoas, né? E não é que ele disse, né? Ele tinha um caderno, tipo uma agenda de trabalho, onde ele anotava, né, todos os serviços que ele fazia. Ele colocava o nome da vítima, o nome do mandante, a cidade onde seria o crime e quanto ele iria receber. Né? Então, esse caderno, eu e ele contamos juntos o número de vítimas. Mas nesse caderno tava faltando alguns, né? Que aí ele faltavam dois, que foram as duas primeiras vítimas dele, né? Quando ele começou, que ele não tinha ainda o caderno. E depois, ele nunca tinha contado, né? Quando eu fui entrevistá-lo pessoalmente, na casa dele, ele morava na cidade do Maranhão, chamada Porto Franco. Eu perguntei a ele, cara, mas quantas pessoas você matou na vida? Ele falou, não sei, nunca contei. Aí eu falei para ele, mas não tem um caderno? Ele, é verdade. Aí a gente foi do quarto, a mulher dele e os filhos tinham saído, tinham ido para a igreja, era um domingo. Inclusive era meu aniversário, era 16 de abril de 2006. E aí a gente foi no quarto, ele puxou assim um pouco o guarda-roupa, aí atrás do guarda-roupa tinha no chão, tinha uma mochila, ele abriu a mochila e nessa mochila tinha o revólver dele, né, que ele usava para trabalhar, e esse caderninho, né, onde ele fazia as anotações dele. E foi muito doido, porque o caderno, quando ele tirou o caderno que eu vi, o caderno tinha uma figurinha do Pato Donald na capa. É muito surreal, cara, a história do Júlio. E aí a gente pegou o caderno e começou a contar. Aí fomos contando, e aí deu 487 pessoas. Só que duas ele tinha matado antes de começar a usar o caderno, né? Então seriam 489. E depois desse dia, quando ele viu que era muita gente, ele falou, cara, não vou usar isso mais não sabia que era tanta gente não. Aí depois desse dia ele não usou mais o caderno, mas matou mais 3 pessoas ainda, entendeu? Sim, ele não queria mais visualizar. O caderno ele não queria ver, mas ainda fez mais 3 serviços, como ele disse. Mas a família dele não sabia que ele fazia isso? Por isso que estava tudo escondido? Os filhos não. A mulher dele só soube quando eles estavam casados, já tinham uns 5 anos. E por isso que ele deixava escondido o caderno e... pra ninguém ver, até porque ele também tinha arma, né? Tu passou quanto tempo com ele lá na casa dele? 3 dias. Mas até chegar lá, eu passei 7 anos, né? Entrevistando o Júlio por telefone. Eu trabalhando em redação, né? Passei por várias revistas nesse tempo todo, em 7 anos. E sempre a gente tinha 1 a 2 conversas por mês no telefone, né? E eram conversas muito, muito longas, de 2, 3 horas. E aí, só que eu já tinha decidido que eu só ia contar a história dele se eu pudesse colocar o nome real dele e os nomes reais das pessoas no livro, né? Que é um negócio que ele não queria. Até que em 2006, ele me disse que ia se aposentar, ele usou essa expressão, né? Se aposentar, parar de matar e que ia sair do Maranhão. Ia morar em outro lugar, longe. Aí eu falei, Júlio, você vai embora do Maranhão, cara. Você sabe que ninguém vai ficar te caçando pelo Brasil. A polícia não tem esse interesse. Então, deixa eu colocar o nome real. Mas por que a polícia não teria interesse se a história dele tem tantos assassinatos assim? Porque muitos casos que ele trabalhou, ele até matou gente para a polícia, né? E, além disso, assim, como o Júlio, né? O Júlio é um pistoleiro. Tanto é que tem essa fala no livro, no filme também tem isso. O Júlio, no começo, né? O tio dele que, né, colocou ele nesse mundo da pistolagem. E ele sempre foi um bom garoto, bom filho, um menino tranquilo. Obviamente não queria matar ninguém. E o tio foi conduzindo ele nesse universo. E ele sempre resistente a isso. Aí o tio fala para ele assim, ó, se a gente não matar, o mandante contrata outro pistoleiro e o cara vai morrer do mesmo jeito. Assim, a menos a gente fica com dinheiro, né? Porque se não pegar o serviço, outro cara pega e... O destino desse cara tá traçado já. Exatamente. E aí, muito por isso, tem a questão que o Júlio, que eu estava falando, o Júlio é só um matador, né? Tem outros como ele, né? E como tem essa questão de quem pagou, né, o crime, de quem articulou tudo,
O ódio, a polícia e a justiça, elas só trabalham se forem provocadas, né? Uhum. Se eu te matar aqui no estúdio e ninguém fizer nada, a polícia não vai descobrir do nada que eu te matei, né? Uhum. E aí o que acontece? Quando o Júlio matava alguém, ou quando algum pistoleiro mata alguém, o ódio, a revolta das famílias é sempre em relação ao mandante, né? Que é o cara que financiou o crime, né? A não ser um caso que não tenha mandante, né? O cara descobre que o vizinho estuprou a filha dele, vai lá e mata o vizinho. Aí é outra coisa, não é um mundo da pistolagem, né? Uhum. Mas nesse universo da pistolagem, quando o assassino é um pistoleiro profissional, o ódio da família, da vítima, é sempre em relação ao mandante, né? Ao cara que financiou, né? Então é muito mais, digamos, arriscado, né? Para o mandante ser acusado, ser procurado, Uhum. porque a família vai fazer alguma coisa, do que para o pistoleiro, né? Uhum. Agora, essas histórias, quando tu começou a conversar com ele, aqueles 7 anos que tu passou conversando com ele te contava as histórias, né? E tu não sabia se era verdade ou mentira, tu ainda tava ouvindo ele, né? Tu foi confirmar se era verdade quando tu foi entrevistar o Genuíno, né? Na verdade, assim, tudo que ele me contava, né? Como ele já me passava os nomes, as cidades onde tinha sido o crime, as datas, né? Com essas informações eu conseguia já por alguns casos, né? Uhum. Porque muitos casos que ele atuou viraram notícia, né? Tem um caso, por exemplo, do livro em que ele matou um sindicalista em Goiás. Uhum. E o cara era presidente do sindicato agrário da cidade. E ele matou o cara a mando do prefeito. Isso, quando ele me falou o nome do cara, a data do crime e tudo mais, como foi, eu fui pesquisar e descobri que de fato aquele crime aconteceu naquele dia, daquele jeito que ele falou, entendeu? Uhum. Então já tinha alguns casos que ele tinha me contado que eu tinha conseguido confirmar com outras fontes. Mas esse caso genuíno foi muito importante, porque, cara, o Genuíno é uma figura pública, né? Um cara muito conhecido no Brasil, né? O ex-deputado Zé Genuíno. E tem um episódio muito forte da história do Genuíno e da história recente do Brasil, que é a guerrilha do Araguaia, né? O Genuíno tem uma imagem muito conhecida dele, ele bem jovem, ele sentado no chão, algemado, perto de uma árvore, né? Na época da guerrilha do Araguaia. E o Júlio, a gente conversando um dia, uma coisa que me deixava bem tranquilo em relação à veracidade das coisas que o Júlio me contava, é que ele nunca contou nada se gabando, Petri. Sabe assim? Não é aquela coisa de pistoleiro que, sabe, não, eu mato mesmo, eu sou valentão, nada disso. Uhum. Ele falava as coisas muito naturalmente, a gente ia conversando e ele ia me contando, né? Muitas vezes sem ter até noção da gravidade, da força do que eu estava dizendo, né? E foi assim no dia que ele falou que a gente conversando, né? Ele falando da época dele no Araguaia, como ele é da região lá, né? Ele é do Maranhão. Ele nasceu no meio da floresta, cresceu numa comunidade ribeirinha, sabia muito bem andar no mato, né? E aí na época do Araguaia, acontecia muito do exército contratar mateiros da região para ajudar, né, os militares a andar lá pelos lugares e tudo mais. E aí ele era tipo o mateiro de um grupo desse do exército, né? Uhum. Para perseguir guerrilheiros do Araguaia lá na época da guerrilha. Só que além disso, ele também era muito bom de tiro, né? Porque ele caçava muito, né? E aí o sargento, né, que comandava a operação, tem o nome do sargento no livro, acho que era o sargento Marra, não tenho certeza, acho que é Marra o nome do cara. Explicou que naquele momento da guerrilha, no começo da guerrilha, o exército não queria matar os guerrilheiros. Ele queria capturar os guerrilheiros com vida para torturá-los até eles dizerem onde estavam os outros, entendeu? Uhum. Essa era a ideia. E como o Júlio tinha uma pontaria muito boa, tinha um tiro muito certeiro, esse sargento colocou o Júlio como um cara responsável em atirar só para ferir. Uhum. Se encontrassem guerrilheiros no caminho, no meio do mato, obviamente os guerrilheiros iriam fugir e era para o Júlio dar o tiro só para ferir o cara, Uhum.
para não matar, né? Isso ele tinha 17 anos, né? 17 anos. Uhum. E aí, beleza. E aí, ele ficou com essa função no grupo. De mateiro, né? E do cara que iria dar o primeiro tiro para não matar o fugitivo. E aí, foi quando eles encontraram o Genuíno, né? Que, se eu não me engano, o nome que ele usava na guerrilha era Geraldo. E aí, o Genuíno, quando viu os militares, saiu correndo, né? E aí o Júlio deu tiro no ombro do Genuíno, né? Uhum. Ele caiu ferido, capturaram ele e passaram o resto do dia. Isso era de manhã para tarde. E aí ficaram o resto do dia torturando o Genuíno, né? Para obrigá-lo a contar onde estavam os outros guerrilheiros, né? E o Júlio nunca gostou de tortura, sempre ficou muito mal vendo tortura. Ele não fazia nada, ele não participava das torturas, ficava só de longe olhando, né? E aí o Júlio me contou detalhes, assim, sobre torturas que fizeram com o Genuíno, entendeu? Uhum. Tipo, sessões, enchiam um tonel d'água e ficava um balde grande e ficavam colocando a cara dele dentro da água, entendeu? Sessão de afogamento. Isso ele tava presenciando isso. E ele só vendo, Júlio só vendo. Outra coisa que ele me contou é que à noite fizeram a fogueira para poder cozinhar e comer, né? E o Genuíno lá amarrado, né? No meio do mato. E aí os militares pegaram gravetos da fogueira em brasa viva e ficaram queimando a panturrilha do Genuíno para obrigá-lo a contar tudo mais. E aí, cara, o Júlio me contou, né, detalhes, eu perguntando tudo a ele. Eu sempre pergunto muitos detalhes às pessoas para poder contar a história de forma rica, bacana, né? Que é uma coisa que as pessoas dizem que gostam muito nos meus livros. E aí, quando o Júlio me contou tudo isso, eu falei, não, agora o cara citou uma figura pública, né? Uhum. Eu preciso entrevistar o Genuíno, né? Eu marquei com ele na casa dele. Foi muito legal comigo, me recebeu em casa, conversamos. E aí eu falei para ele assim, eu falei, ó, eu vou te contar. Eu falei assim, eu tenho uma fonte que me disse que estava no grupo que capturou o senhor no Araguaia. E essa fonte me contou detalhes mínimos de como foi tudo. Eu vou lhe contar, né, o que a pessoa me disse. Não falei para ele que era a minha fonte, né? Uhum. Pro Genuíno, não falei. Eu vou lhe contar o que a fonte me disse e o senhor fala se é mentira ou verdade, né? E aí contei para ele tudo, inclusive essa questão das queimaduras, né, na panturrilha, né, da fogueira. E aí, Petri, quando eu falei isso para ele, cara, ele ficou com o olho cheio d'água, levantou assim a calça e mostrou a panturrilha dele cheia de cicatrizes. Aí ele falou assim, ó, essa pessoa com certeza estava nesse grupo, porque você acabou de me contar detalhes que eu nunca contei a ninguém.